Boa noite! Sejam bem-vindos. Semana começando, essa semana mais curta, a semana que vem também mais curtas. E, em razão disso, essa semana não vamos ter jornal, nem na sexta, nem na segunda. Esse mês vai ser uma semana de poucos jornais. É isso daí. Só lembrando que, em razão desse feriado de sexta-feira, no horário do jornal, nós vamos ter uma apresentação especial em razão do evento de Corpus Christi. Não que vocês vão ficar sem nada. Nessa semana, nós vamos ter uma programação específica, especial desse evento. E, antes de mais nada, também vou parabenizar o Padre Anderson pelo evento que ele fez ontem, domingo de Ramos. Foi maravilhoso. Fica aí o nosso parabéns, Padre Anderson, pela comemoração de domingo de Ramos. Foi bem emocionante o evento que aconteceu na data de ontem. Muito bom. Por falar, ontem, domingo, foi uma situação que me deixou muito emocionado. Porque sempre que eu vou com os cães à feira, eu tomo sempre a cautela e o cuidado de, sempre que me chamam, a devida atenção a todos. E eu tomo também aquela precaução para que os cães não encostem em nenhuma das barracas, e nas barracas de comida eu procuro manter uma certa distância, exceto se eu me aproximo de alguma barraca e eu consigo colocar os cães deitados. Eu tomo essa precaução. Teve uma hora que eu estava andando, parece que as barracas afunilaram mais um pouco, e aí eu fui interpelado com a mão nas minhas costas, coronel, coronel, coronel. E eu fui interpelado por essa simpatia de casal. Olha aí, isso mesmo, a Vera e o Isaías do Suécia 2. Uma simpatia. Eu não consegui tirar foto mostrando os cães que estão logo abaixo, mas da forma como eles falaram, coronel, assistimos o seu jornal todo dia. Eu falei assim, então eu vou registrar isso e mostrar no jornal. Eu falei, vou mostrar hoje no jornal, que eles falam que assistem todos os dias. Na hora do jornal, para tudo na casa para assistir o jornal do coronel. Tá aí? Aqui, ó, Vera, Isaías, do Suécia 2. Um grande abraço a todos vocês. Pelo carinho como me interpelaram, pela forma como se dirigiram e falaram que assiste ao nosso jornal diariamente e que a IMDTV fica ligado 24 horas na sua casa. Obrigado, Vera e Isaías. Mais aí, um grandíssimo e forte abraço ao casal pela simpatia e também por estar nos assistindo diariamente. Muito obrigado! Pode tirar foto. Dá vontade de deixar a foto direto, né? Mas não posso. Bom, agora eu vou mostrar para vocês um vídeo. As coisas parecem que acontecem de uma maneira... Parece que fala assim, fale isso, coronel, mostre isso. Eu ia falar de um trabalho da prefeitura. Eu ia mostrar o trabalho da prefeitura. Vejam o vídeo, só que aí depois eu vou mostrar
O que acabou acontecendo depois? Vejam o vídeo que eu gravei hoje. Anda só mais um pouquinho. Para aí, por favor. Para aí, isso. Vocês estão vendo essa avenida aqui, ó? Isso, ó. Toda essa avenida aqui. Essa avenida é a Honório Orlando Martini. Mais para baixo, no sentido para cá aqui, ó, descendo, nós temos o Pedalinho. Para cá, nesse sentido, para cá, nós temos o SESI e um pouco atrás desse ônibus, nós temos o posto do Jardim Novo 1. Continua o vídeo que dá para a gente perceber. Eu só quis localizar vocês agora. Continua o vídeo, olha aí. Honório Orlando Martini. Aí, para um pouquinho. Ó, o posto de pronto atendimento do Jardim Novo, ele está mais ou menos aqui, ó. Nessa região aqui, ó. Só para vocês se localizarem essa região. E aqui, e logo aqui, ó, descendo aqui, você sai no Pedalinho. Então, vocês já conseguem se localizar. Eu estava fazendo essa matéria para mostrar o trabalho da Prefeitura de sinalização de solo. Não esse daqui. Quer ver? Consegue mostrar? Aparece de novo onde eles estão. Aqui, ó. Tá vendo? É isso. Tá vendo aqui que eles estão fazendo a sinalização de solo? Perfeito. O que eu quero dizer para vocês? Mogi Guaçu, eles fazem uma sinalização de solo que eu falo padrão. Eles não seguem a sinalização de solo atual que, vamos dizer assim, as grandes cidades já estão adotando. É uma sinalização... Para o vídeo, não, volta um pouquinho, só um pouquinho que eu quero mostrar uma coisa. Vou dar só um exemplo para vocês. Vocês estão vendo essa faixa contínua aqui? Essa faixa chama faixa de retenção. Vocês estão vendo que aqui não tem faixa de retenção nesse espaço aqui, ó. Olha, aqui tem faixa de retenção, aqui não tem faixa de retenção. O que significa? Significa que aqui, com toda certeza, antes, ou tem uma sinalização de pare, ou aqui o veículo é obrigado a parar para dar prioridade ao pedestre. Nessa, não. O pedestre tem, sim, as suas garantias de passar na faixa. Porém, nesse caso aqui, não existe a faixa de retenção. Qual o meu entendimento? Pedestre tem sempre prioridade. Consequentemente, tem que ter faixas de retenção em ambas faixas. Eu ia falar em ambos os lados, mas em ambas as faixas tem que ter faixa de retenção. Mas aí eu pergunto para vocês, um dia eu ainda vou mostrar mais detalhadamente, por exemplo, rotatória em Mogi Guaçu. Você não observa no corpo da rotatória sinalização. O que acaba acontecendo com isso? Eu observo muito isso no interior. O veículo, ele vai entrar na rotatória, ele já vai para o interior da rotatória e assim que termina a avenida ele já volta para a direita. Ou seja, ele não segue o seu caminho normal. Se ele está na direita, ele faz a rotatória mais aberta. Se ele está do lado esquerdo, ele faz a rotatória mais fechada. Se ele vai, ao final da rotatória, entrar à direita, ele já tem que assumir a sua posição à direita e ir pela direita. Não, aqui em Mogi Guaçu é o seguinte, ele chega na rotatória, ele é o dono, todo aquele espaço é dele. Porque o interior da rotatória não tem sinalização.
Eu ia falar sobre esse assunto hoje. Porém, nós encontramos este vídeo nesse mesmo local. Vejam o vídeo. Aí, prefeito, mais um acidente aqui todo dia. 2, 3, 1, 2, 3, 4 acidentes por dia. Só colocar mais uma lombada ali, cruzamento do PPA com a ETEC, a creche, Avenida Honório Orlando Martini, né? PPA vindo ali. A hora que morrer gente aqui, já tem gente em casa aqui de machucar sério. Então aqui é todo dia, é só colocar uma lombada ali, ó, na frente do Lava Rápido com o final do PPA, né? Do UPA do PPA. Aqui a creche, aqui o restaurante JM, ali a ETEC que vai sentido pro SESI. Todo dia, cedo, meio-dia e de tarde tem um acidente aqui. Vocês estão percebendo que, inclusive, o Juliano, ele comenta, ele que está falando sobre esse acidente que está tendo aqui, ó. Ó, o acidente está aqui atrás, ó. Isso. Ele mostra o local e tudo mais. Vocês viram que eu mostrei há pouco essa mesma faixa do que está acontecendo. Dá uma parada aí, por favor. O que acaba acontecendo nesse cruzamento com toda certeza? É o que eu falo para vocês. Aqui, ele falou que é programado um acidente de manhã, no meio do dia e uma à tarde. Se não tem o acidente, pelo menos algo bem próximo a quase um acidente. Quem vem aqui pela rua Antônio Luiz Filho, não tem placa de pare, não tem nada que reduza a velocidade dele. Não tem nada que reduza a velocidade dele, nada. Nenhuma placa de pare, nenhuma parada obrigatória, o pare que é a parada obrigatória, e muito menos uma lombada. O que acaba acontecendo? Caminha o vídeo só mais um pouquinho, deixa eu ver se mostra aí agora. Aqui, ó, quero mostrar essa faixa aqui, ó. Vamos ver se aparece. O que acaba acontecendo? Isso, pode parar aí um pouquinho. Isso, não, volta, não, volta o vídeo um pouco. Consegue voltar? Só porque voltar eu quero mostrar para você. Aí, não, caminha, vai devagar. O que acaba acontecendo? Aí, isso. O que acaba acontecendo aqui, ó? O veículo que está parado aqui, que vai cruzar a rua Antônio Luiz Filho, ele não tem visão de quem vem. Quem estiver aqui na Orlando, ele não tem visão de quem vem na rua do lado. Não tem, porque aqui nós temos árvores. Aí, ó. Aqui nós temos árvores que praticamente tiram a visão dele. Ele não consegue enxergar quem vem, veículo que vem vindo pela Antônio Luiz Filho. Ele não tem visão. Então, a hora que ele entra com a frente do carro, automaticamente ele é colidido. Solução do Fabiano. Por que aqui não se coloca... Não, desculpa. Por que aqui não se coloca um redutor de velocidade? Ou inverte o pare. Qualquer um dos dois. Perfeito? Tá, então, vamos continuar. Vamos lá. Bom, então nós temos agora que caminhar porque na frente tem gente. Eu acredito que na sua rua, na sua casa, vocês têm também vários fatos que merecem ter essa sua atenção. Então eu pediria a vocês que, por gentileza, nos enviem um vídeo, nos encaminhem, o que vocês tiverem, por favor, mande como sugestão, como crítica, que vamos levar para frente. No segundo bloco, daqui a pouco, nós vamos falar de uma operação cidadania que está acontecendo na cidade e também... Ixi, nossa, não, tem mais uma. Eu esqueci de falar mais uma, vamos lá. Vamos deixar para falar tudo no segundo bloco. Nós deixamos as 3 matérias para falar no segundo bloco. Daqui a pouquinho. Volta já. Voltamos já com o Jornal de Olho na Cidade. Você já ouviu falar em empatia? Nada mais é do que se colocar no lugar do outro.
Por exemplo, aqui na faixa de pedestre, a obrigação de parar antes da faixa é do motorista, inclusive quando não há semáforo. Mas você pode ajudá-lo. Sinalize com a mão antes de atravessar. Assim, você aumenta a visão do alerta, caso eu esteja distraído. Por falar em distraído, jamais atravesse a rua olhando no celular ou escutando música. Pensa bem, custa focar na tua vida pelo menos por alguns instantes? Também procure fazer contato visual com o motorista. Espere ele parar, claro. Pensar em você também é pensar no outro. Sinalize antes de atravessar. Toda faixa de pedestre é um sinal. Sinal de respeito. Detran, Governo do Estado de São Paulo. São Paulo são todos. A MDTV para toda a família. Muito rock and roll. Muita adrenalina pra você. Muitos conselhos Novas ideias. e convidados. Com muita balada e azaração. Música bonita aqui na MDTV. O programa é feito para você de casa. E claro, muita informação de Mogi Guaçu e região. Vem curtir com a gente a MDTV. Voltamos já com o Jornal de Olho na Cidade. Agora nós vamos falar de 3 matérias que julgamos muito importantes. Por que eu estou falando para vocês que são muito importantes? A primeira é um acidente de trânsito. Todos nós estamos sujeitos a estar envolvidos em um acidente de trânsito. Ou como autor, ou como parte, ou como um terceiro ferido, qualquer coisa, nós estamos sujeitos. Mas evadir-se do local, fugir, é crime, é omissão de socorro. Se você permanecer no local, permaneça, pelo menos você não está cometendo um crime maior. Vocês vão verificar um fato que aconteceu ontem pela rodovia João Tozelo, que liga Itapira a Mojimirim. Um cidadão atropela um motociclista, eles vão ao solo, só que um detalhe, ainda estão vivos. Porém, a hora que eles vão ao solo, são atropelados por uma outra moto que vinha atrás, não conseguiu se desvencilhar, que também caíram, foram ao chão. Como foi à noite? Possivelmente, também não enxergou. Um outro veículo passou por cima dessas motos. Super grave o acidente. Porém, o autor que atropelou o motociclista, pega o seu carro e foge. Será que ele imagina que, de sã consciência, ninguém vai identificá-lo? Até que ele foi denunciado pela própria esposa. A dor de consciência. Vejam a reportagem. A Polícia Civil de Mojimirim identificou e prendeu o corretor de imóveis Robinson Rogério Corazzi. Ele é o autor do grave acidente na rodovia Engenheiro João Tozelo, CSP 147, entre Itapira e Mojimirim, resultou em uma morte e um ferido na noite deste domingo. A colisão, que envolveu 2 motocicletas e 3 automóveis, provocou um incêndio e deixou veículos destruídos já em Mojimirim. Após o acidente, o corretor fugiu do local e não prestou socorro, mas foi entregue pela esposa, que acionou a polícia militar. Perguntado se ingeriu bebidas alcoólicas, ele afirmou que não, mas se negou a fazer o teste do bafômetro. Assim, uma equipe se deslocou com ele até o hospital para a realização do exame de sangue. A Polícia Civil arbitrou uma fiança de R$10 mil, que não foi paga. Olha, imagens chocantes. Vocês viram aí que o veículo pegou fogo. A hora que ele passa sobre a moto, arrastando a moto por aproximadamente 140 metros, num atrito com o solo, o veículo pegou fogo. Várias mortes, feridos no local. Ontem à noite isso. E o cidadão ainda sai, provocou esse acidente, sai e vai para Conchal com o seu veículo.
Que consciência! Como é que fica a cabeça do cidadão indo para lá? As vítimas foram socorridas na Santa Casa de Mojimirim. Eu fico imaginando como é que o cidadão se comporta sabendo que poderia ser um parente dele. Uma pessoa. Aqui é vida. Nós estamos trabalhando com vidas. Vidas. E não é uma, 2 motos, veículo, o veículo do autor, pessoas. Será que se ele tivesse parado, sinalizado, não teria evitado mortes? Vamos trabalhar no campo da suposição. Se ele tivesse ido no meio da rua, reduz a velocidade, pelo menos o corpo dele vai ser visto. Reduz a velocidade, ajuda aqui, está à noite, não vai enxergar. Sei lá qualquer coisa. Um farolete, uma lanterna, piscar o isqueiro, qualquer coisa evita mortes. Fazer o quê, né? Mas nem todo mundo pensa assim, né? Então vamos lá. Mogi Guaçu, nós estamos tendo, desde fevereiro, uma operação cidadania nas nossas ruas. Junto com essa operação cidadania, eu quero mencionar que ela está mais voltada para moradores de rua. Essa operação está direcionada a moradores de rua. Parabéns pelo trabalho. Mas antes de eu mostrar essa operação Moradores de Rua, eu tenho algumas fotos para mostrar de um fato que aconteceu no São Carlos. Tem as fotos para mostrar aqui para nós, por favor? O que eu quero mostrar dessas fotos? Que às vezes a gente fala de morador de rua e acha que o foco é somente para aquela pessoa que está desempregada, pedinte na rua e tudo mais. Às vezes a gente imagina que é voltado só exclusivamente para esse cidadão. Essa operação aqui foi realizada no São Carlos, em uma residência. Olhe a quantidade de produto, de material reciclado que estava dentro dessa casa. Tem mais fotos? Olha só, sendo retirados de tratores. Vamos fazer uma seguinte imaginação? Vocês imaginam se tudo isso daqui estava em área coberta? Não estava. Tudo isso estava, vamos dizer assim, condicionado em um local que não parava a água? Não. Vocês acham que nessa quantidade de material, não vou dizer produto e nem lixo, não é isso que eu quero dizer, porque é produto reciclado, não tem acúmulo de rato? Observando os princípios legais e constitucionais, inclusive com a participação do consórcio CEMIL, olha a quantidade de produtos que foram retirados dessa casa. Detalhe, pessoas humildes, só que eles vão concentrando os produtos, esquece de retirar. Imagina um incêndio nessa casa? Qual a proporção disso? Tá aí. Vamos ver agora a matéria que eu falo de Operação Cidadania, que está acontecendo em Mogi Guaçu desde fevereiro. Entre os dias 24 de fevereiro e 29 de março de 2025, a Secretaria de Assistência Social de Mogi Guaçu, por meio da equipe Segurança, Cidadania e Acolhimento, realizou intenso trabalho voltado à população em situação de vulnerabilidade. Ao longo de 5 semanas de atuação, foram contabilizadas 308 abordagens sociais. Foram ainda realizadas 13 buscas ativas em conjunto com as Secretarias de Segurança Pública e de Saúde para laudo de internação. Após a discussão médica, foi feita a elaboração de 14 laudos de internação compulsória. A Judite está fazendo essa operação, ela é secretária adjunto de Segurança Pública, ela está encabeçando essa operação com moradores de rua. Eu falo mendigo, porque desde que conheci como gente, mendigo. Aí acharam o nome muito pesado, colocaram como morador de rua. Para mim são mendigos, pedintes, não vejo de outra forma. Desde fevereiro ela já afirma que já realizou mais de 300 abordagens na rua,
buscando retirar essas pessoas. E ela fez um vídeo do qual eu coaduno 100% com o que ela fala. Não dê esmolas, encaminhe a assistência social. Porque se você der esmola, você está incentivando bebida alcoólica, consumo de bebida alcoólica e o tráfico e consumo de drogas. Você percebe que tem muitas dessas pessoas que falam assim, vê um dinheirinho para mim para eu comprar aquele barrilzinho de bebida alcoólica. Me vê o dinheiro, porque aquilo é barato. Já até me falaram aqui, um corote. Vocês estão vendo bem? Me vê R$1, R$2 para eu comprar um corote para eu beber? Ou seja, você mesmo está incentivando o uso de bebida alcoólica. E tem um cidadão que ele sempre vem, ele pede ali na Avenida Bandeirantes, no cruzamento com a SP-340, quando ele vê meu carro, ele já para. Porque eu falo para você, você não tem pena, porque toda vez que eu chego perto dele, eu falo, você não tem pena da tua mãe? Uma trabalhadora que sustenta a sua casa, sustenta a casa e seus irmãos, porque eu conheço a família dele. Uma vez eu falei assim, vou tentar te ajudar, mas eu percebi que é infrutífero, porque ele precisa literalmente de apoio médico, um trabalho bem mais de acompanhamento, tanto social, psicológico, como também médico. Então, toda vez que ele me via, ele já voltava para trás. Por quê? Porque eu falei assim, conheço a sua casa, conheço a sua mãe. Faz tempo que eu não o encontro, eu acredito que ele deva ter sido internado compulsoriamente. Está aqui uma operação da qual eu concordo plenamente. E detalhe, isso já deveria ser feito há muito tempo, porque nós mostramos uma matéria semelhante a essa em Criciúma. Vejam o vídeo. E aqui não há lugar de permanecer na rua. Por que tu não quer ajuda então? Aí tu não demonstra boa vontade com a gente também, fica difícil te ajudar, né? Só que vocês não vão mais ficar na rua, porque a gente está dizendo e está provando que a nossa cidade não tem por que alguém morar na rua. Não pode dizer que Blumenau não tem oportunidade, que não tem o que fazer. Entendeu? Esse é o principal, isso aqui é questão de saúde pública, não é bom para ninguém. A intenção aqui é oferecer para vocês os serviços que a nossa prefeitura, nosso município disponibiliza. Aí é só, não adianta voltarem para cá logo, que nós vamos fazer isso aqui sempre. Vai ser rotina. Se precisar todo dia, 3 vezes por semana, a gente vai estar aqui para fazer essa limpeza, esse cuidado e verificando por que, por exemplo, vocês não estão conseguindo fazer o tratamento que precisa, não estão conseguindo sair das ruas. O município, ele tem serviço social, tem lugar para vocês ficar, tem lugar para vocês tomarem banho, para trocar de roupa, e tem clínica para fazer tratamento. Viver na rua não tem mais lugar. Mas tu não quer viver com a tua família, pode trabalhar, cara. Por que não trabalhar? Ó, já falou duas coisas. Tu falou primeiro que queria voltar para a tua cidade, agora tu falou que quer um emprego, morar na kitnet. As duas coisas nós podemos te ajudar. Só na rua tu não vai ficar mais. Hoje nós vamos... Tá aqui, ó. E nós mostramos aqui esse vídeo. Eu falei assim, isso tinha que ser feito em Mogi Guaçu. Se eu não estiver enganado, nós mostramos essa matéria no começo do ano passado. No começo do ano passado, que eu falei assim, isso tem que ser mostrado e feito em toda a cidade. Tanto que o lema é, não dê esmola, encaminhe assistência social. Eu não estou falando para prender, eu não estou falando nada, eu estou falando para dar apoio.
apoio médico, apoio psicossocial, apoio de assistência social. Não só para eles, como também para a família. Como eu falei, esse cidadão que eu falei há pouco, eu fui na casa dele, eu conheço a casa dele. Eu conheço. Por isso que eu falava, eu já não gosto mesmo de dar dinheiro. Posso dar comida, dinheiro jamais. Por isso que eu falo, preservar vidas. Está aqui o exemplo de Criciúma que eu falo. Mogi Guaçu precisa disso. Só fico pensando, por que o nosso albergue fechou, né? Apoio da prefeitura? Niente, nenhum. Perfeito? É perfeito, não é prefeito, tá bom? Eu vou pôr uma foto agora do Juliano. Eu conversei com ele de uma matéria que ele postou na sua rede social neste final de semana. Tem a foto dele aqui? Por favor, vamos mostrar, porque eu quero deixar um fato bem simples. Ó, nós desfocamos a foto da criança porque nós queremos mostrar ele. Conversei com ele, falei com ele sobre o fato que aconteceu com ele. Ele estava acompanhando uma idosa, parente dele, de 81 anos. Daqui a pouco vocês vão saber a história dele. Só que antes de eu mostrar a história dele, nós vamos mostrar um vídeo, uma reportagem que nós mostramos aqui na MDTV, que aconteceu praticamente envolvendo um fato idêntico ao dele. A única diferença é que ele precisava... Vocês vão verificar, vocês já vão entender. Veja a matéria que nós mostramos aqui na MDTV. Este é um documento interno, é uma guia de encaminhamento do SAMU. Para quem não sabe, o SAMU é uma autarquia, não é da prefeitura. É um consórcio de municípios que se reuniram e criaram o grupo SAMU, o grupo 8 de abril. Tá aí, ó. Para atender todas as viaturas, a todas as cidades em termos de socorro, de urgência e emergência aqui na região. Itapira, Artur Nogueira, Santo Antônio de Posse, Estiva, Mojimirim, várias cidades, inclusive Mogi Guaçu. Vocês estão vendo isso daqui? Vocês estão vendo isso daqui? Pois bem, isso é uma guia de encaminhamento. Sabe da onde? De Mogi Guaçu para o litoral. De Mogi Guaçu para o litoral. Essa guia anterior é uma ambulância que foi tirada de atendimento aqui da cidade, ela deixou de atender aqui a cidade, deixou de atender Mogi Guaçu para ir até o litoral, buscar a mãe do prefeito, que se acidentou e machucou o pé. Ela não poderia vir sentada, então precisava de ambulância. Então tiraram a viatura que estava atendendo toda uma cidade, que estava atendendo toda a população, para atender uma única pessoa, que é a mãe do prefeito. Este é o documento oficial que existe comprovando isso. E tem pessoas que ainda vêm a público e falam, mas isso foi o ano passado. E daí que foi o ano passado? Quando você mata uma pessoa ano passado, esse ano não deixou de ser crime? Quando você pega um bem público com finalidade particular, você não cometeu improbidade administrativa? Ou demora menos de 5 anos para prescrever? Quantas vezes você precisou de ambulância e lhe foi negado? Isso para transportar aqui dentro da cidade. Quantas vezes você precisou, careceu de um transporte para um ente querido, até mesmo para sua mãe ou para o seu filho, seu irmão, e lhe é negado. Mas para levar a mãe, para buscar a mãe do prefeito no litoral, tem? Para os amigos do rei, tudo. E detalhe, uma mulher amiga da família ainda confirma, vai nas redes sociais e confirma que isso aconteceu. Nós sabemos que isso aconteceu, só que agora veio a público. Então agora eu vou ler
a postagem dele, que ele postou na sua rede social. Está aqui, ó. Eu vou ler. Essa noite, passei com minha mãe no Hospital São Francisco e na hora de ir embora solicitei ambulância por volta das 5h15 da manhã. Detalhe, não tinha nenhuma ambulância disponível. Perfeito? Vou ler só essa parte, tá bom? Pode tirar. Não tinha nenhuma ambulância disponível. Beleza? Eu pergunto para vocês. Primeiro, cadê aquelas 2 ambulâncias que Mogi Guaçu recebeu? Coronel, mas são viaturas do SAMU. São viaturas do SAMU. Mas vocês lembram que essa primeira reportagem que nós mostramos agora, antes, quando eu falei de SAMU, foi a viatura do SAMU que foi até o litoral buscar a mãe do prefeito? Dentro da cidade, não pode. Fora, o SAMU pode? Não. Pelo consórcio 8 de abril, é para atender a população. Perfeito? Então vamos lá. Uma senhora de 81 anos. Vocês acreditam que uma senhora dessa consegue, saindo do hospital, estar? Mas eu quero deixar algumas considerações para vocês. Primeiro, a postagem dele não deixa claro se as ambulâncias estavam todas empenhadas. Nós não sabemos isso, nós não conseguimos o retorno até nós trazermos essa edição para o jornal. Nós não conseguimos levantar se todas as ambulâncias estavam empenhadas em ocorrências. Primeiro fator. Segundo, se tinha motoristas suficiente para todas as ambulâncias da cidade. Terceiro, qual a justificativa que foi apresentada ao Fabiano para não ter ido com a ambulância fazer a condução da idosa? Eu já tive um acidente que eu tive rompimento dos 2 músculos retofemorais da minha coxa. Eu falo para vocês, eu era bem mais jovem do que agora. Eu não conseguia andar sentado. Por quê? Porque o rompimento foi nos 2 músculos da minha coxa. Eu só conseguia me movimentar deitado. Então o que eu falo? Não é questão da idade, é questão do fato. Uma idosa de 85 anos, com toda certeza, precisava de uma ambulância. Lembra que foi falado, um cidadão, todo mundo que precisa tem na cidade? Está aqui, ó, é que eu falo. Por isso que eu amo a internet. Ela tem uma memória magnífica, não deixa esquecer jamais. Para alguns, todos os privilégios. Para a população, nenhuma. Logicamente que eu falo, nós temos que observar algumas situações que não nos foi passada ainda. Se todas as ambulâncias estavam empenhadas, se tinha motorista e qual o motivo pelo qual da recusa de não atendê-lo prontamente. Então fica aí nossa indignação, porém aguardando uma justificativa do poder público municipal para esses fatos. Perfeito? E assim vamos chegar ao final do jornal. E hoje eu quero fechar com a foto do casal que me interpelou na feira, o Isaías e a Vera. Realmente foi uma situação que me deixou muito, muito emocionado. E assim eu digo para vocês, obrigado a todos, fiquem com Deus, um grandíssimo e forte abraço e até amanhã. Lembrando, sexta-feira vamos ter uma apresentação especial na Sexta-feira Santa. Até amanhã, fique com Deus.